Muito boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Você que sempre está aqui na expectativa, das novidades do que vem acontecendo aqui no canal, as orações, as mensagens. É com muito prazer ter você aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou estar trazendo um tema que eu digo que é importante, esse tema, que é um tema sobre obreiro. Eu sei que em cada igreja, em cada ministério, o trabalho é feito de forma diferente, porque o que eu vou trazer aqui pode ser o que acontece em outros ministérios, mas um pouco do que eu entendo, um pouco do que eu sei. Talvez você que está aqui pela primeira vez me ouvindo, ou que está aqui já acompanhando por várias vezes, pode entender melhor do que eu essa área, como funciona essa área. Mas eu quero trazer esse tema porque esse tema para mim é muito importante. Eu não sei para você, é um tema sobre obreiro, como o obreiro ele deve se posicionar na obra, ou como o obreiro deve ser preparado para a boa obra do Senhor, para obedecer todo o regime, todas as demandas, todo o trabalho da igreja ali que é realizado dentro do templo, na função a qual ele foi chamado. Porque o obreiro ele não pode fazer a função do pastor. Existe a função do pastor, existe a função do obreiro, E o que o obreiro deve fazer quando estiver ali no templo do Senhor para servir, não o pastor, mas assim para servir a Deus, auxiliando ali na obra, Não é porque nós foi chamado para servir que nós vamos colocar na cabeça, não, eu não vou servir o homem. Realmente, você não pode servir ao homem, você tem que servir a Deus. Foi para isso que você foi chamado, para servir a Deus. Mas você vai estar auxiliando o homem na obra do Senhor, E ali, em união ali do trabalho da obra do Senhor, a obra do Senhor crescerá, porque se você não tiver de acordo o trabalho que o pastor estiver fazendo ali no templo, então como a obra vai andar, Então a obra vai acabar ficando amarrada ou amarrado por causa dessa desconcordância, Então é bom o obreiro, antes de qualquer ali demanda, que vem para ele, também é bom ele analisar, se aquilo que ele vai estar fazendo está sendo de agrado a Deus ou não. Por quê? Porque infelizmente tem pessoas que pode acabar agindo de malícia, por a pessoa não ter o conhecimento do que ela deve fazer para Deus, Deve fazer para Deus. Então você sabe muito bem, Você já tem em sua mente, Você já tem isso com você, o discernimento. A partir de quando você é chamado para fazer a obra de Deus, Deus te dá discernimento para você discernir o que é dele e o que não é, o que vem dele e o que vem do homem, o que é carne e o que é espírito. Tem uma passagem na Bíblia que fala, meus irmãos, que estavam os discípulos, ali evangelizando, ali libertando as pessoas, porque o Senhor deu autoridade para eles ir até as pessoas e libertar, ir até as pessoas e reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel, encontrar, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E naquela missão que ele estava indo, eles ali também libertavam a pessoa pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e milagre acontecia. Fala do regresso dos 70 ali, 70 discípulos, 70 discípulos, discipulado, do Senhor Jesus Cristo. Fala dos 12 discípulos, mas
havia 70 também que estavam ali naquela função de fazer a obra do Senhor. Então, os discípulos chegou falando para o Senhor sobre as coisas que estavam acontecendo. Olha, o demônio é expulso, pessoas é curado. Eles ficaram ali admirados por tudo o que tinha acontecido na vida dele. Então, Jesus foi e alertou ele, advertiu eles, falando, sabe do que vocês devem se alegrar? Vocês devem se alegrar dos seus nomes que está rolando lá no céu. Então, por isso que os demônios, eles são expulsos, eles submetem, porque os seus nomes estão rolando lá no céu. Ou seja, se tudo aquilo estava acontecendo na vida dele, foi porque o Senhor autorizou a eles fazer aquilo. Olha, tá vendo como é importante? Você que é usado na obra de Deus, não se gloria, mas agradeça muito a Deus. Agradeça o Senhor por Ele estar te usando e o seu nome está rolando lá no céu. E é por isso que os demônios, eles submetem, né? Ele sai quando você usa autoridade. Então Jesus Cristo ali advertiu aquele discípulo, né? Se aquilo estava acontecendo, porque ele estava em acordo com a obra do Senhor. Ele estava ali fazendo aquilo que o Senhor ordenou para libertar as pessoas, para curar, para reunir as pessoas. Então era necessário fazer aquilo para que as pessoas cresçam que ele tinha sido enviado pelo Senhor. Um bom sinal, quando você é enviado pelo Senhor, as coisas em sua vida acontecem, né? Os sinais, as credenciais do chamado acompanham a pessoa. Existe chamado, né, pelo homem, e existe chamado por Deus. Está na Bíblia a respeito de Davi. Davi, ele foi escolhido por Deus, segundo o coração de Deus. Saul foi escolhido pelo profeta Samuel. Então, quando Saul recebeu as ordens de Deus para fazer o que Deus tinha ordenado a ele, ele não fez, não cumpriu aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Mas Deus levantou Davi segundo o coração e ia fazer aquilo que agradava ao Senhor. E é isso que Deus quer, meus irmãos. É isso que Deus quer. Que nós fazemos aquilo que agrada a Ele, né? Então, se você tem a certeza do seu chamado e você foi chamado por Deus, foi o próprio Senhor que te chamou, assim como chamou Paulo, que era Saulo, né? Saulo de Tarso. Se você acredita que foi Deus que te chamou, pronto, vai em frente, tá bom? Você vai arrebentar no seu ministério, vai arrebentar. Então, falando sobre esse assunto aqui, que eu estava falando sobre os discípulos, sobre os 70 que regressaram, né, da missão, havia um homem libertando, expulsando demônios. E os discípulos, eles proibiam que esse homem fizesse isso. E depois o discípulo falou para o Senhor: Senhor, tem um homem que está expulsando o demônio. Nós proibimos de ele fazer isso. E o Senhor disse: não proíba. Não proíba. Se está por nós, não é contra nós. Se está por nós, não é contra nós. Mas não proíba. Então, meus irmãos, mesmo que o homem não fazia parte do grupo dos 70 que regressaram, mesmo que ele não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos, mas ele tinha uma fé genuína. E essa fé atraiu o poder de Deus na vida daquele que ele orava. E os demônios submetiam, porque naquele homem ali havia santidade. Com certeza que na vida daquele homem havia santidade, porque se não houvesse santidade na vida daquele homem, os espíritos imundos não submetiam à autoridade dele, e ali podia até fazer alguma coisa contra ele, mas o discípulo contou que o mal era expulso quando ele usava a autoridade. E era a autoridade no nome de quem? A autoridade no nome de Jesus Cristo, de Yeshua. Porque, meu irmão, tirando pelo que diz a Bíblia, indo, né, pela linha das Escrituras, a Bíblia vai falar sobre Paulo e os filhos de
de um sacerdote, que a história fala que Paulo estava expulsando os demônios da vida das pessoas, o espírito imundo, e eles vendo aquilo, eles foi fazer o mesmo. Chegou na casa de um rapaz, estava ali um rapaz endemoniado, e eles começaram a repreender o mal, dizendo: em nome de Jesus que Paulo prega, sai daí agora, mal, sai daí, espírito imundo, tipo assim, expulsando ali o mal. Só que a Bíblia fala que o espírito imundo disse para ele: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e quem é vocês? E falou que bateram neles e tiraram a roupa deles. Eles saíram dali envergonhados, correndo. Eles passaram vergonha. Por quê? Porque mesmo ele usando a autoridade no nome de Jesus, os espíritos imundos não submeteu a ele, porque os espíritos imundos sabem como está a vida da pessoa diante de Deus. E aqueles rapazes, mesmo sendo filho de sacerdote, eles não tinham ali autoridade, não foi dada autoridade para eles fazer isso. Aí você me pergunta, mas me responde, me explica, por que o outro rapaz que os discípulos tinham falado que está expulsando demônio, ele tinha recebido a autoridade do Senhor para fazer isso? Meu irmão, se ele ter recebido a autoridade ou não sei. Mas que a vida daquele homem, eu creio que estava ali diante de Deus corretamente, estava. E pode ser que esse homem, a qual estava expulsando espírito imundo da vida das pessoas, se tornou um grande, servidor do Senhor, que tem ajudado muitas pessoas em oração. Com certeza, porque pela experiência que ele teve, então ele se tornou ali, não um discípulo do Senhor Jesus Cristo, não um apóstolo, mas se tornou ali, eu digo, um obreiro ali da obra do Senhor, para trabalhar na obra do Senhor pela libertação da pessoa. Agora esses meninos, esses jovens que estavam ali por fama, estavam ali por reconhecimento, para mostrar que também eles podiam fazer, sem entender, né? Sem entender, sem conhecer o lado espiritual, como funcionava, eles passaram vergonha. E sobre eles ali caiu o temor, sobre as pessoas também caiu o temor, e as pessoas levou a sério o que Paulo estava fazendo, que era a libertação ali das pessoas. Olha para você ver que até os espíritos imundos faz as pessoas temer as coisas de Deus. Então, quando a pessoa não está em santidade, não é com os espíritos imundos, é com Deus. Quando a pessoa não está em santidade com Deus, não está em comunhão com Deus, não tem ali a autoridade vindo de Deus, não do homem, mas de Deus, a unção que vem de Deus, a consagração que vem de Deus, o chamado. Então a pessoa pode até usar o nome do Senhor Jesus Cristo e o mal ele não sai. Então isso é muito importante, você acreditar que você tem o chamado de Deus, né? Se você foi chamado, você tem que saber, na verdade, não é acreditar, você tem que saber se você foi chamado por Deus ou não. Eu sei que é um tema um pouco meio cansativo, mas eu tenho que estar aqui ensinando, né? Conforme aquilo que Deus ele permitiu falar. Então, em Timóteo capítulo 2, versículo 15, vai falar sobre o obreiro aprovado. O que diz em Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Se você quiser conferir pela sua Bíblia, você pode conferir. O que diz? Esforçai-te para ser aprovado por Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas e que ensina corretamente a palavra da verdade. Tá vendo? O obreiro, eu quero dizer aqui, não se orgulhe de ser obreiro. Eu digo assim, né? Não se orgulhe de ser obreiro, mas veja isso como algo precioso que Deus está te dando, né? Porque quando falar se orgulha de ser obreiro, o obreiro pode se perder nesse tal orgulho, assim como o diabo, né? Como Satanás. E você sabe muito bem da história de Satanás, quando ele era um anjo de luz, né? Um portador da luz, né?
fazia parte ali do coral e tudo mais. Também ele era um anjo da guarda, né? Fazia parte ali também do coral e tudo ali do céu, das coisas do céu, né? E ele acabou ali pela posição que ele estava, né? E por ele, né, estar ali numa escala bem grande ali no reino de Deus e tudo mais, está próximo até do trono de Deus, né? E pela beleza, né? Pela beleza dele e tal, ele acabou deixando o orgulho entrar em seu coração. E aquilo ali levou ele para o lado obscuro, lado negro, e que fez ele se levantar contra Deus e cair. Então que nós não caímos, meus irmãos, no mesmo erro. Fica como exemplo essa palavra, que nós não caímos no mesmo erro, né? Se nós fosse orgulhar, que se orgulhamos das coisas de Deus, daquilo que nós fazemos de bom, né? Se nós se orgulhamos no bem que nós fazemos às pessoas, pelo aquilo que nós ajudamos, contribuímos na obra do Senhor, e não pelo título que hoje você tem na obra de Deus. Porque muitos hoje deixou o título subir para a cabeça, que acabou ali ficando cego, perdido, né, na função. Então por isso que a Bíblia fala que o obreiro, ele deve ser aprovado por Deus, não é aprovado por homens. Toma muito cuidado você que é obreiro e está sendo provado por homem, não por Deus. Você deve ser aprovado por Deus. Estude a Bíblia, procura as páginas, os versículos, capítulos, que fala a respeito como servir a Deus. Lá em Números, capítulo 16, vai falar sobre Corá. Quem era Corá? Corá fazia parte ali do grupo dos levitas, que ali era responsável de cuidar do tabernáculo, cuidar ali do santuário, das partes ali, né, de parte do coral. Só que Corá, ele causou uma rebelião por ele achar que ele poderia ser superior a Arão, porque ele queria estar no lugar de Arão, porque Arão era ali o sumo sacerdote, era o sacerdote naquela época. E naquela época, tirando, né, Moisés, o maior cargo ali era o cargo de sacerdote dentro do templo, tirando Moisés. Então, Corá, ele teve ciúme dessa posição aí que Arão ele tinha. Ele queria estar no lugar de Arão, porque ele se achava digno de estar ali, né? E no lugar de destaque. Só que aí não foi Moisés que escolheu Arão, mas foi Deus que escolheu Arão para servir. Porém, Corá foi colocado ali como um ajudador ali da parte dos levitas. Só que Corá, ele começou ali trocar a exposição, e por causa disso ele começou a ficar cego por causa disso. Por quê? Porque ele queria estar na posição a qual Deus tinha colocado Arão para servir. Se fosse para Deus escolher Corá para ser sacerdote, Deus não escolheria. Mas Corá, ele não aceitava isso, porque ele via que aquilo que tinha acontecido de Arão estar ali como sacerdote, isso veio partido da parte de Moisés, para ajudar o seu irmão. Ele não via aquilo como se fosse algo de Deus, porque se ele visse aquilo como algo de Deus, ele respeitaria a função que Arão estava, mas ele não via como aquilo fosse de Deus, mas assim do homem. E mesmo que Deus tenha mostrado, porque fala sobre a passagem na Bíblia, fala sobre a passagem do cajado que floresceu, para mostrar quem seria o sacerdote, o escolhido do Senhor. E mesmo ele vendo aquele sinal, ele ainda não aceitou. Ele não aceitou que Arão fosse sacerdote.
Então ele começou a cobiçar, desejar o lugar de Arão, a ponto de ele ficar cegamente e fazer uma rebelião para tentar destruir a imagem, o caráter, o ministério de Moisés. E ele ali ajuntou com Datã, com Abirão e com outros ali que acompanhou ele para se levantar contra Moisés. E o que aconteceu com isso que ele tinha feito, essa rebelião, essa rebeldia da parte dele, esse confronto que ele fez com o líder deles, porque eles não respeitou Moisés nem Arão como seu líder espiritual, o seu líder espiritual. É para você ver que ele ter ficado tão cego, agindo pela carne, que não conseguiu ali ver que aqueles homens eram homens de Deus. E eles se levantaram. Abirão, Datã e Corá. Corá foi aquele que fez todo esse movimento. Todo esse movimento. Até que Deus puniu. Porque Deus não aceita discórdia na obra dele, divisão na obra dele. Nós tiramos isso na passagem da Bíblia, em Apocalipse, capítulo, se não tiver enganado, capítulo 12 e adiante, que fala sobre a guerra que teve no céu, a rebelião. E quem foi expulso de lá? Foi quem se rebelou. Por quê? Porque o céu é o lugar de paz. Então, a casa do Senhor, o templo, a igreja, o tabernáculo, o santuário, o templo, é um lugar, que é chamado casa de Deus, um lugar de respeito, um lugar de paz, um lugar de harmonia, onde todos ali devem se amar. Mas você vê que quando entrou ali a desconcordância daquilo que estava sendo feito, o Senhor o Senhor colocou fim. O que estava acontecendo? O Senhor colocou fim. De quem ter partido todo aquele problema? De Corá, de Datã e de Abirão e aqueles que se ajuntou a ele. Então, o Senhor falou, não, se é eles, pronto. Deus não afastou, não foi Moisés do cargo de servidor do Senhor, não foi Arão, não, foi Corá, porque foi ele que tinha sido o problema. Então, meus irmãos, olhando para isso, é o que tem acontecido no tempo de hoje. Tem acontecido no tempo de hoje, o Senhor afastar o obreiro da obra. Ah, foi o pastor que me afastou. Não, foi Deus que afastou. Foi Deus que afastou. Foi Deus que tirou esse desejo do coração de servir a Ele. De servir a Ele. Viu que a pessoa estava fazendo a obra de Deus relaxadamente, de qualquer jeito. Fazendo as coisas, murmurando, reclamando. Como aquilo não tivesse importância. Aí Deus falou, não, calma aí. Desse jeito não tem como. Porque tem que fazer a obra de Deus com alegria no coração. E não com murmuração ou reclamação. Com reclamação. Então, para nós ser um obreiro aprovado diante de Deus, não fazemos como a história de Corá, que era um levita que veio se rebelar contra a liderança do templo. Ou seja, a liderança ali, espiritual dele. Porque Moisés era uma liderança tanto física, que estava ali guiando aquele povo para a terra prometida, a terra de Canaã, como uma liderança espiritual para Corá. Então Corá resolveu destruir ali a reputação, a imagem, o caráter de Moisés diante do povo. Deus falou, não, calma, isso aí não. Deus não permitiu. Deus não permitiu. Porque quem tinha escolhido foi Deus. Escolhido foi Deus. Por isso, meus irmãos, que nós temos que aprender que nós devemos respeitar a nossa liderança, seja ele mais rígido do que for, devemos respeitar a nossa liderança. Mas caso ele te pede fazer alguma coisa que você sabe que não está de acordo com a Bíblia, você não vai fazer. Mas se o que ele te pede está de acordo com a Bíblia, está vindo da parte de Deus, pode fazer, porque você será abençoado. Você será abençoado. Mas caso ao contrário, você não faz. Você não faz. Então, o que Moisés mandava Arão fazer, Arão fazia. Porém, Corá
já desconcordava com aquilo. E pior que ele fazia outras pessoas desconcordar, levando maus intenções à mente das pessoas, a olhar com forma maliciosa aquilo que era santo. Aquilo que era santo, que era mando de Deus Moisés fazer. Então toma muito cuidado, como a Bíblia diz. Esforçai-te para ser aprovado por Deus. Esforçai-vos. Você como obreiro, como diácono, você está se esforçando na obra de Deus? Como está a sua dedicação à obra de Deus? Você é uma pessoa que quando chega no templo, na igreja, procura ler, organizar as coisas da obra de Deus? As coisas da obra de Deus? Ou você é uma pessoa que mesmo estando dentro da casa de Deus está desligado de tudo? Porque, meus irmãos, mesmo que essa palavra dói, Deus não quer pessoa desligada dentro da casa dele, não. De jeito nenhum. Deus quer que a pessoa esteja ali ligado. A Bíblia fala o quê? O que ligar na terra será ligado no céu. Então quando você entra na casa do Senhor, a tua visão agora tem que ser espiritual. A tua visão tem que ser ali, voltado para a obra de Deus. Tu tem que estar focado na obra de Deus e ver como está a obra de Deus. Não pensa que ser obreiro, você não vai ali fazer nada, a não ser ficar ali, como manequim, só vendo o que acontece e tudo mais. E depois termina o culto, você pega as suas coisas e vai embora. Não faça isso. Que serviço você tem prestado a Deus? De que forma você tem servido a Deus? O que você fez para Ele? Então, o que você deve fazer quando chegar na casa do Senhor? O que você deve fazer? Ver se o banheiro está limpo. Meus irmãos, isso não é para mim não. Tá bom, então ser obreiro não é para você. Então tá bom, é melhor ficar como o quê? Como membro, amém? Mas se você quer ser obreiro, você tem que saber que você vai ter que fazer essas coisas. Ver como o banheiro está, se o banheiro está limpo ou não, está organizado ou não. Você vendo que o banheiro está limpo, o que você faz? Você vai, deixa o banheiro lá e vai olhar outras coisas. Aí você chega, olha para ver se tem copo. Já tem copo, então tá bom. Vê se tem água para o povo beber. Não, já tem água. Veja se as cadeiras estão posicionadas no lugar certo. Pronto, está posicionado no lugar certo. Vê como está o altar, porque se o altar está limpo ou não. Porque você, quando olha para o altar, você vê aquele altar fisicamente ou espiritualmente? Então é como você olha. Então se você olhar de forma física, então você não é nem muito ligar para o altar, porque você vai ver uma coisa física. Mas se você olhar para o altar de forma espiritual, vendo que aquele lugar é um lugar santo, que é dali do altar que Deus manda a bênção para o povo, o que você deve fazer? Limpar o altar. Limpar o altar. Mas para que eu vou limpar o altar se o pastor depois vai subir? Não importa. Se o pastor ele vai subir, o altar vai sujar. Você deve zelar da obra de Deus. Você deve limpar o altar, deixar o altar preparado. Por quê? Porque não vai estar, eu creio que ali não só vai estar o pastor, mas vai estar Jesus também. Espiritualmente falando, ele vai estar ali para abençoar o seu povo. É como a sua casa. Quando você entra na sua casa, quando você entra na sua casa não está limpa, prato não está limpo, cama não está arrumada, banheiro não está limpo, as coisas não estão organizadas. Porque na casa do Senhor tem que ser diferente, minha irmã, meu irmão. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Isso é o básico.
Isso é o básico do obreiro. O básico do obreiro. Ele está ali fazendo aquela função mais humilde, mais simples da obra do Senhor, né? E ele cuidando, tendo a responsabilidade dessas funções aí, de estar ali organizando o altar, vendo o banheiro, reparando essas coisas aí. Pronto, você está ali passando o nível, né? Porque você está subindo a escala de ser um obreiro aprovado, né? Porque Deus também, ele vê a nossa responsabilidade, né? A nossa responsabilidade. Quem não tem amor no coração, para as coisas de Deus, não é bom fazer a obra de Deus, porque vai fazer de qualquer jeito. Então, para a pessoa fazer a obra de Deus, tem que ter amor no coração, porque tudo que a pessoa faz com amor. Tudo que a pessoa faz, a pessoa coloca o coração, com certeza sai bem perfeito. Não tem o que sair errado quando a pessoa coloca o coração, quando a pessoa faz com amor. Mas quando a pessoa não tem amor no coração pela obra de Deus, então tudo que faz ali de qualquer jeito. E a Bíblia fala que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. E Deus não quer isso. Deus não quer. Então, se você é uma pessoa que quer fazer a obra de Deus, que você faça, mas faça com amor. Faça com amor, né? Quando as pessoas chegar, aí já é outra parte. Outra parte. Quando as pessoas chegar, o que o obreiro ele deve fazer? Atender as pessoas. Atender as pessoas com a cara emburrada, com a cara triste. Não. Qualquer coisa que tenha acontecido na sua casa antes de chegar na igreja, antes de você entrar dentro do templo, você deve deixar tudo que você passou lá fora. Tudo que é lá de fora você deve deixar lá fora. Até porque a Bíblia fala que quando entrar na casa do Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é o lugar santo. Então você não pode trazer nada de lá de fora que seja contaminoso para o templo. Então tem que ficar lá de fora. Qualquer problema, qualquer coisa, isso é para o obreiro, tem que deixar lá fora. Porque você passa lá com um problema dentro de casa, você passa lá com uma discussão e tal, aí você vem para a obra e vem fazer a obra de Deus com o coração fechado, com a cara emburrado, atende as pessoas dessa forma. Eu acho que não ficaria bem. Isso, com certeza. Até as pessoas vão perceber isso. E o obreiro tem que estar saudio para cuidar das pessoas. O obreiro tem que estar bem para cuidar das pessoas, né? Então, se o obreiro não estiver bem, psicologicamente não estiver bem, então não pode cuidar das pessoas, porque as pessoas vão para ali para ser cuidado. Então, quem está ali responsável para cuidar dos membros, das ovelhas, se não estiver ali preparado, não consegue cuidar daquelas pessoas. Eu fico aqui um exemplo, imaginando como um médico, ele estando doente, pode cuidar de um doente. Ele ali tendo um problema grave de saúde, como ele pode estar ali no hospital cuidando das pessoas doentes. Primeiro o médico tem que se tratar, tem que se cuidar, para depois cuidar dos pacientes. Ou eu estou enganado? Se eu estiver equivocado, você pode também colocar aí nos comentários. Está errado, está equivocado. Também na questão do médico. Então é a mesma coisa o obreiro tem que estar ali saudável para cuidar daquelas pessoas. Até porque quando começa o culto, é um culto de adoração, bem, é um culto ali voltado para a libertação. Mas vamos dizer que aquele dia que o obreiro vai ali fazer a obra de Deus é um culto de libertação. E ele sai dali da sua casa rancoroso, guardando algo no seu coração do que aconteceu, sai da sua casa enraivado, indignado, já ter xingado a pessoa ali na hora da raiva, e entra no templo, né? Não pede perdão a Deus no momento, não se consagra, não se santifica, e ali na hora do culto de libertação manifesta um espírito maligno na vida da pessoa. E aí, como o obreiro vai expulsar? Ou o pastor que está fazendo a oração forte tem que descer do altar para fazer aquilo que o obreiro deve fazer. Isso tem acontecido em várias igrejas, que o pastor ele teve que descer do altar para expulsar o espírito imundo, porque o obreiro que estava ali não conseguiu.
Então, o obreiro, como diz aqui em Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que o obreiro deve esforçar-te para ser aprovado por Deus. Aprovado por Deus, para ali servir na função que foi chamado. Foi chamado. É igual na obra, o pastor está ali fazendo a oração forte. Uma coisa também importante aqui, para você que é obreiro, o pastor está fazendo a oração forte, está repreendido todo mal, está expulso, sai daí, tal. E o obreiro está ali de olho fechado. O obreiro está ali de olho fechado. O obreiro, na hora ali da oração ali, né, a oração de libertação, o obreiro tem que estar atento, atento com o olho bugalado, o olho ali, ó. Por quê? Porque se um espírito imundo se manifestar na vida de alguém, o obreiro já tem que ir logo e já colocando a mão na cabeça da pessoa e mandar o mal sair. Senão o mal pode ali fazer ali, ó, uma bagunça, uma baderna naquele lugar. E atrapalhar o culto, acabar com o culto por causa daquilo. Então, o obreiro já tem que ficar ligado, com o olho ali, ó, atento, ó. Como diz, um olho ó, no gato e outro no peixe. Ficar ali atento, ó, que qualquer ali, ó, qualquer sinal de manifestação, o obreiro já chega logo, já expulsa o mal. Expulsa o mal. Mas eu quero dizer para você que antes de expulsar o mal da vida de alguém, você primeiro tem que santificar. Você deve se consagrar. Ah, não, eu já tenho unção, eu fui chamado, eu sei que eu fui chamado para isso, eu tenho unção de Deus, eu posso estar jejuando ou não jejuando, eu chegar ali, eu expulso, tá bom. Bom, você quer ser o santo? Então vai lá e faz isso. Faz isso. E você vai ver o pau quebrar. O pau quebrar. Aí do inimigo ser envergonhado, e quem vai ser envergonhado é você. Então por isso que você deve se for um dia de culto de libertação, você deve se santificar, você deve se consagrar, você deve ali tirar um momento para jejuar, tá ali ó, orando a Deus, para que quando chegar essa hora você esteja preparado por Deus para lutar contra o mal. Contra o mal. Porque dependendo do espírito imundo que vai estar ali na pessoa, dependendo, é de acordo a tua consagração que vai expulsar ele, a tua vida ali, a sua preparação com Deus ali para expulsar ele. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz aos discípulos, quando ele foi para expulsar um espírito imundo que estava na vida de um jovem, que levava ele a se lançar no fogo, a se lançar nas águas, e que o pai desse jovem pediu para o discípulo orar, só que o discípulo não conseguiu repreender o mal, e esse pai, o pai desse jovem, foi até Jesus, implorar a Jesus que expulsasse o espírito imundo, o espírito maligno que estava na vida desse filho dele, e a Bíblia fala que Jesus expulsou, o espírito ali saiu, deixou aquele jovem semi-morto, e de repente aquele jovem se recuperou, tal, foi entregado ali ao seu pai. Só que depois os discípulos foi tirar pergunta ao Senhor, porque eles não tinham conseguido expulsar aquele espírito que estava na vida daquele jovem. E Jesus falou que certa castra de demônio, ou legião, é expulso por jejum e oração. Certa castra, legião, é expulso por jejum e oração. Então, para ele expulsar aquele tipo de força maligna, era necessário da parte dele uma cobrança de jejum e oração, porque na carne eles não iam conseguir. Então Jesus já falou, olha, para você expulsar,
vocês têm que fazer esse sacrifício aí. Vocês têm que orar, vocês têm que jejuar. Então, se Jesus falou isso, é porque os discípulos não tinham o costume. Então, ia chegar uma hora que eles tinham que aprender a fazer isso. Eles tinham que aprender a fazer isso para que eles não fossem envergonhados novamente. Não era nem por causa da fé dele, mas era por causa dessa necessidade que havia nele. Porque fé aqueles homens tinham. Muita fé, muita fé. Porém, o que faltava nele era o jejum e a oração que eles ainda não tinham costume de fazer. Como aquela passagem também do Gadareno, quando eles atravessou ali o lago, foi para outra margem ali, para outro lugar, ele parou ali na cidade, né, do Gadareno, ali onde encontrou o homem, né, possesso por uma legião, dominado por uma legião. E naquele momento que o demônio viu o Senhor Jesus Cristo, ele, incorporado na vida do rapaz, se prostrou, e ele usando a boca do rapaz, dizendo: o que tem conosco, filho do Deus Altíssimo? Já vem nos atormentante do tempo? E o Senhor disse: quem são vocês? Ele disse: legião. E Jesus mandou sair do corpo daquele rapaz, e a legião saiu. Olha para você ver que a legião que estava incorporado no corpo daquele rapaz, trouxe o corpo daquele rapaz. Quando chegou perto de Jesus, os demônios que estavam no corpo do rapaz ali se prostrou. Com certeza, quando ele se prostrou ali diante do Senhor, levou o corpo daquela pessoa também a fazer isso. E ali os espíritos já estavam ali se rendendo à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Aquele discípulo teve uma experiência grande. Com o que ele estava se dando. Então Jesus permitiu isso para que eles falassem quem era eles que estavam ali, para que os discípulos ali entendessem com quem eles estavam se dando, com quem eles estavam lutando, né? A luta que eles estavam ali, né, travando, era com forças espirituais, não com pessoas, mas era com forças espirituais. Não era com romanos, com forças espirituais, e que era necessário ele levar mais a sério a obra de Deus. A sério a obra de Deus. Com certeza que ali no meio dele havia picuinha. Tá vendo? Eu sou mais usado, tá vendo? Olha o que acontece comigo, tá vendo o que aconteceu? Então Jesus ali já colocou sobre ele o temor de Deus, mostrando: olha, não é brincadeira a obra do Senhor. Foi para isso que eu vim aqui, ó. Foi para isso que eu vim aqui, para libertar esse homem aqui. Eu creio que, tipo assim, nas minhas palavras, mas eu creio que Jesus ali passou ali um grande ensinamento ali, depois daquilo, aos discípulos, com certeza, para ele saber com que ele está se dando. A mesma coisa é hoje, meus irmãos. A mesma coisa é hoje. O vídeo vai ficar longo, vai ficar interessante. A mesma coisa é hoje. Se o obreiro ele não entender, né, não entender o chamado dele, ou para o que ele foi chamado, ele vai se perder dentro da obra de Deus. Ele vai se perder dentro da obra de Deus. Ele não vai levar a obra de Deus a sério. Não vai, e vai começar a mudar a visão dele vai se tornar a visão física, a visão carnal, a visão natural. Não vai conseguir ter a visão do mundo espiritual. Ele vai olhar as coisas de Deus como se fossem as coisas do mundo, não como algo sagrado, não como algo santo, não como algo ali que deve ser respeitado. Então, eu creio que quando Deus chama, Ele prepara. Obreiro nunca se vê preparado. Eu mesmo, servindo na função que eu sirvo, eu nunca me vejo ainda preparado, mas sempre ali aprendendo dia por dia. Quando não é pela palavra, é pelo um ensinamento de alguém, porque ali eu estou aprendendo. Para mim é novidade aprender, e simplesmente quando se trata da obra de Deus, porque ali, mais que você vai aprender, mais você vai descobrindo coisa, mais você vai se aperfeiçoando no seu trabalho, no seu chamado, né, na sua função, naquilo que Deus tem te chamado.
Mas quando o obreiro se acha que já sabe demais, que não precisa ser ensinado, aí ele vai se perdendo. Ele vai se perdendo, ele vai se perdendo, ele vai se perdendo, ele vai se perdendo, até ele se afastar da obra, até ele fechar o coração para as coisas de Deus. E quando chega esse ponto é porque a visão espiritual da pessoa já se fechou, então o coração já se fecha. É a pessoa que já começa a olhar para as coisas de Deus com malícia, tudo com malícia, tudo com maldade, tudo como os olhos das pessoas não convertido. Então, obreiro, você que quer ser obreiro, você que quer ser obreiro, você que é obreiro, você quer ser obreiro, esse ensinamento aqui, eu tenho certeza, é humilde, é simples, mas vai te ajudar. Então, quando você participar de um culto de libertação, você deve estar preparado. Não preparado pelo homem, mas preparado por Deus. Não quando o homem dizer, vai lá e liberta aquela pessoa, mas que você sabe que você está preparado por Deus para ir lá e libertar aquela pessoa da mão do inimigo. Tirar ali, né, das mãos do diabo. Então, se você não estiver preparado, você não consegue. É uma alma perdida. E tem pessoa quando entra na igreja, o mal está ali incorporado. O mal está ali incorporado, está no culto de libertação. E a pessoa está ali naquele processo de libertação. Se o obreiro não chegar logo e colocar a mão e não expulsar o mal, se aquela pessoa sair com o mal, é difícil aquela pessoa retornar novamente. Porque o mal sabe, se aquela pessoa retornar lá de novo para aquela oração de libertação, a pessoa vai ser liberta e ele não vai mais se apoderar daquele corpo, porque aquela pessoa vai aceitar Jesus como único Salvador. Porque há muitas pessoas não conseguem ir no templo do Senhor na igreja. E quando vai, mas vai se arrastando. Porque o inimigo que está ali incorporado no corpo da pessoa, dominando a mente, impede da pessoa ir. Mas aquela pessoa chegando na igreja, ela tem que ser tratada logo, já tem que receber a oração. Porque se ela não receber a oração, não ser tratado logo de forma espiritual, o mal que está ali sai com a pessoa e não traz mais aquela pessoa naquele lugar. Porque o mal, ele coloca na mente da pessoa um bocado ali de pensamento ao contrário à obra de Deus. Faz a pessoa pensar tudo que é negativo, tudo que é mal sobre a obra de Deus, e a pessoa não consegue se afirmar, porque a mente da pessoa está poluída, a mente da pessoa está suja. Então não consegue ficar em um lugar santo, não consegue ver o lugar santo, não consegue. Tem pessoa que fica, quando chega na igreja, fica inquieta, a pessoa fica agitada, fica agoniada, esperando a hora bater para ir logo embora, o culto terminar. Por quê? Porque o espírito está ali perturbando a vida da pessoa para sair logo. Porque se a pessoa continuar ouvindo a palavra de Deus, a palavra libertará a pessoa, e o espírito mal não quer. Então, enquanto essa pessoa não for liberta, a pessoa não fica no templo, não fica na igreja. A pessoa não consegue se afirmar, o mal não deixa. Então, por isso que os obreiros, que é responsável pela obra de Deus, ele tem que chegar logo junto, tem que ali com cuidado, né? Pedir para orar pelaquela pessoa, entendeu? Faz a oração lá, a oração da fé, unge a cabeça da pessoa, entendeu? Na hora da oração forte, coloca a mão na cabeça da pessoa, sem medo, se você estiver preparado, coloca a mão na cabeça da pessoa, expulsa o mal que está ali e espera Deus agir, porque ali agora é Deus, né? Nós não podemos fazer, nós já fez a nossa parte, nós também não podemos fazer a parte de Deus, né? Então Deus sabe a hora de fazer a sua parte. Então a nossa parte nós fazemos, mas a parte do Espírito Santo, que é de convencer a pessoa, é de trazer a pessoa novamente à casa de Deus, né? A casa de Deus, a presença de Deus, tudo aí é Deus, tudo aí é o Espírito Santo, mas a nossa parte é orar. Deus vai nos usar como instrumento, né, para desfazer com a obra do inimigo, né, para desfazer a obra do inimigo. Então a nossa parte é orar. Então a próxima vez a pessoa vem de novo, né? Você ali na hora da oração forte, põe a mão na cabeça da pessoa de novo e ora. Toda vez que a pessoa for vir, coloca a mão na cabeça e ora. Pode até constranger a pessoa, né? Levar a pessoa a ficar constrangida ou constrangido a receber sempre aquela oração de libertação. Mas é pro bem daquela pessoa. É pro bem.
né? A pessoa está em tratamento. Não pense que a pessoa entrou pela primeira vez na igreja, pronto, já está liberta, já é cristão, já vai se batizar, tudo aquilo. Porque não é assim, meus irmãos, o que passa na mente das pessoas. Então você tem que tratar, tem que cuidar, né? Tem que tratar, tem que cuidar da pessoa, né? Tem que receber a pessoa com alegria, tudo aquilo. Ah, mas vai tratar a pessoa como se fosse um santo? Não, não é tratar a pessoa como se fosse um santo, mas é ali tratar aquela pessoa com carinho, com amor, para você conquistar, ganhar para o Senhor Jesus Cristo. Para o Senhor Jesus Cristo, né? Você não vai ficar toda hora no pé da pessoa. Ah, aí fulano, tudo bem? Não. Mas quando a pessoa chegar na igreja, o que você deve fazer? Tudo bem, fulana? Você está bem? Como está a tua família? Está tudo bem? Graças a Deus. A pessoa vai falar se está bem, se não está. Se estiver bem, graças a Deus. Ah, não, minha família não está bem, estou passando por a luta. Vamos orar. A vitória é tua, tu veio para o lugar certo. A vitória é tua. Então aquilo vai animar a pessoa, aquilo vai motivar a pessoa. E também o que você está fazendo, aquela pessoa vai se sentir bem, porque ela está vendo, ou ele está vendo que você está dando atenção. Você está dando atenção. Mas se você não dá atenção, aquela pessoa entra ali, você não dá atenção, aquela pessoa vai se sentir mal naquele ambiente, como se ela não tivesse ali, ou ele não tivesse ali, vai sair. E só Deus sabe se aquela pessoa vai ir para alguma igreja depois de tudo aquilo, que o inimigo vai alimentar a mente da pessoa. Tá vendo que ninguém gosta de você, nem a igreja te recebe? Então é isso que acontece. E muitas pessoas às vezes entrar na igreja e não retornar de novo. Por quê? Porque ali não teve atenção, não teve ali um tratamento, ali não teve ali, né, um cuidado pelaquela pessoa, tá? Então a pessoa entra e sai. A pessoa entra e sai. E aí você vê que na maioria das igrejas, né, essa falta aí, ó, a falta aí de estar, né, chegando junto, cuidando das pessoas, fica igual uma rodoviária. Me perdoa falar isso, mas fica igual uma rodoviária, né? Chega a pessoa, de repente tá aquele montinho de pessoa, de repente sai, acaba, depois de repente vai lá, junta aquele montinho de pessoa de novo, aí depois vai lá, fica igual uma rodoviária, enche e desvazia, enche e desvazia, enche e desvazia, mas nunca ali permanece cheia. Por quê? Porque tá faltando isso. Então, obreiro, é muita cobrança, é muita exigência. Me perdoa se o que eu estou falando, isso está sendo muito para você. Mas isso é a obra de Deus, né? Esforçar-te para ser aprovado por Deus. Provado por Deus. Provado por Deus. Eu não vou falar nem das visitas, porque se for falar das visitas que você como obreiro deve fazer, né, aos membros da igreja para saber como eles estão, aí você já vai desanimar. E você vai ver que é muito árduo, é muita cobrança fazer a obra de Deus. Realmente, servir a Deus não é fácil. Mas quem serve como Deus pede é honrado por Deus. Se você quer ser honrado por Deus, então honra Ele, porque a Bíblia fala: eu honro aqueles que me honram. Se me honrar, eu honrarei. Então, se você quer honrar Deus, então pronto. Você vai ser honrado por Deus. Né? Porque nós queremos muito que Deus nos serve. Mas nós temos que servir a Deus. Nós devemos, né? E nós somos servidos, nós temos que também servir. Né? É como Jesus, né? Quando ele veio para aqui, né? Ele veio para a terra. Na terra que nós pisamos. Não aqui, né, no Brasil, em Israel, né? Quando ele veio para Israel, quando ele veio ali, a cidade santa, ele mesmo falou que ele não tinha nem aonde recostar a cabeça. Ele nem comia direito, porque estava atendendo tantas pessoas ali, eram muitas pessoas ali sendo atendido por ele, então a cobrança era grande, muitas pessoas ali querendo ser ajudado. Então, que quer servir a Deus também, põe na cabeça isso. Põe na cabeça. Vai ser muito cobrado. Muito mesmo. Às vezes tem pessoa que pede. Tem pessoa que pede a Deus: Senhor, eu quero ser muito usado pelo Senhor. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu também falo isso. Eu quero ser usado pelo seu instrumento nas tuas mãos. Mas quando Deus começar a cobrar de mim,
para eu ser aquilo que eu estou pedindo a Ele, eu tenho que me apresentar a Ele como o quê? Como um servo aprovado, preparado. Então vou te dar. Se não estiver preparado também, não vai receber. Então às vezes nós pedimos a Deus coisas que nós não estamos preparados. Então por isso que muitos obreiros, quando começam na obra e começam a ver as exigências, as cobranças, né, a forma de trabalhar como obreiro na obra, ele já começa o quê? Desanimar, até desistir. Por quê? Porque ele olhava de uma forma, e a forma que ele olhava era natural, enquanto as coisas de Deus é espiritual. Então como ele viu que aquilo era muito mais do que ele pensava, do que ele via, então ele acabou o quê? Desistindo do chamado, ou seja, desistindo até do cargo, né? Desistindo do cargo de obreiro, daquilo que ter recebido uma oportunidade de servir na obra de Deus. Então quando se trata de evangelização, rapaz, eu lembro quando eu fazia a obra de Deus, que eu chamava, quer dizer que até hoje eu faço a obra de Deus, mas nessa parte de evangelização, eu chamava os obreiros para fazer a obra de Deus. Vamos evangelizar, vamos atrás das pessoas, das almas. Nem todo mundo ia. Era poucas pessoas, contado de dedo quem ia. Mas havia muitos obreiros, porém, era contado de dedo quem ia. Ou seja, muitos são chamados, mas poucos eram os escolhidos. Então poucos ali eram escolhidos para ir fazer a obra de Deus, porque sempre aparecia um dizendo: não posso fazer, eu não posso ir porque eu vou fazer isso, não vai dar para ir porque eu vou ter que fazer aquilo. Então sempre tinha uma desculpa, sempre tinha ali, né, uma coisa para justificar o motivo de não ir. E Deus, ele não quer isso. Deus não quer isso. Se não for para botar as coisas de Deus como prioridade, pode entregar farda, pode entregar gravata, pode entregar roupa e não quero servir como obreiro na obra de Deus não, ou como diácono, ou como presbítero, o que for. Não quero. Porque também servir a Deus de qualquer jeito, Deus ele não quer. Deus ele não quer. Deus ele não quer. Eu lembro da história que está escrito na palavra, que os filhos de Arão levou fogo estranho para o tabernáculo, para o santuário do Senhor, e ali acendeu, ali, se eu não estiver enganado, foi um candelabro, foi o negócio do incênsios. Ele acendeu ali, de repente o fogo veio naquele lugar e entrou ali na narina dos filhos de Arão, e que morreu ali mesmo, ficou ali mesmo, morreu ali mesmo. Por quê? Porque ele brincou com aquele lugar santo. Então, meus irmãos, as coisas de Deus é sério. As coisas de Deus é sério. Também fala também da história do rei Davi, né, quando estava trazendo a arca do Senhor para levar para Jerusalém. Ele estava ali levando a arca do Senhor para ali deixar em Jerusalém. E ali aconteceu o quê? Que os homens que eram responsáveis pela arca não levou a arca da maneira que deveria ser levado, né? Como Deus instruiu, ensinou a Moisés como levar a arca do Senhor. Levar a arca do Senhor. E foi o que aconteceu? Eles levaram a arca ali, na carroça, e o boi ali ia puxando, e de repente ali, as rodas da carroça ali coisou na pedra, que bateu na pedra, que tombou ali, ou seja, balançou a carroça ali, e a arca ia ali para cair. A arca foi para cair. Só que o rapaz colocou a mão bem na arca, e ali ele morreu. Ele morreu. Ele colocou a mão na arca e ele morreu. Por que ele morreu? Porque ele não fez como deveria fazer quando era para ele fazer aquilo que foi ordenado pelo Senhor, e ele não fez, que era
carregar como os sacerdotes carregavam a arca do Senhor, cada um carregando a arca do Senhor. A arca do Senhor, como diz aqui, ó, a arca da aliança é levada para Jerusalém. No versículo, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 17, diz aqui: os homens trouxeram a arca do Senhor e puseram no meio da tenda em que Davi havia preparado. Davi ofereceu sacrifício e oferta pacífica perante ao Senhor. Quando acabou de oferecer o sacrifício, a oferta pacífica, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e depois repartiu com todo o exército, toda a multidão de Israel, tanto os homens como as mulheres, e o pão, e vai seguindo adiante. No versículo 17, então a ira do Senhor, ou no versículo 7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzar, e ele o feriu, e ali Uzar morreu junto à arca de aliança, a arca da aliança. Mas por que isso aconteceu? Porque eles não levou como deveria levar a arca do Senhor, e ali deixou que os bois ali levassem a arca. Meu Deus, desde quando Deus tinha falado para Moisés que eram os bois que tinha que levar a arca do Senhor. O Senhor tinha falado que os sacerdotes eles que tinham que levar a arca do Senhor. Cada um segurando ali no lugar ali que levava a arca. Mas infelizmente quem estava levando a arca? O boi. E aí Deus desagradou daquilo, porque estava sendo feito tudo aquilo de qualquer jeito, mesmo que estava sendo uma cerimônia muito boa, uma celebração muito boa, ali uma festa ali muito boa. Davi estava se alegrando, as pessoas estavam se alegrando, tudo estava acontecendo, estava tocando ali, estava tocando o tamborinho, estava ali, tudo aquilo, tal. Mas por causa daquilo que ali era sagrado, era importante para Deus, aquele mal veio para cair sobre aquelas pessoas, o temor de Deus. Então o Uzá acabou morrendo por causa disso. Não foi nem pelo fato de ele ali ajudar a arca não cair, sustentar a arca ali para não cair, mas foi pela forma que ele conduziu a arca do Senhor. Ali estava conduzindo a arca do Senhor para Jerusalém. Então Deus permitiu tudo aquilo acontecer para mostrar que o que ele estava fazendo, mesmo que fosse para ele uma coisa boa, para eles uma coisa boa, mas para Deus não estava sendo bom, que estava sendo feito de forma errada. Então Uzá acabou perdendo a sua vida por causa disso aí. Então, meus irmãos, não é diferente hoje. Não é diferente. Nós temos que fazer a obra de Deus com amor, como Deus pede. Esforçai-te para ser aprovado por Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar. Não vou falar aqui, não vou falar muita coisa aqui para não ficar um vídeo longo, tá bom? Eu vou estar trazendo outros temas sobre obreiro aqui. Você fica ligadinho no canal, tá bom? Que Deus abençoe teu chamado, que Deus abençoe tua vida, Pai. Abençoe o chamado dessa pessoa, abençoe a vida dessa pessoa. Seja com essa pessoa dando direção, ensinando essa pessoa como fazer a obra do Senhor, Pai. Colocando sempre o amor do Senhor no coração dessa pessoa, pela obra do Senhor, pelas almas, pelas vidas. Até porque o Senhor disse que quer ser o maior, servirá a todos os irmãos. Então, para nós ser o maior, meu Deus, diante dos seus olhos, nós temos que servir os nossos irmãos, nós temos que amar, meu Deus,
cada um dos nossos irmãos, que assim também, meu Deus, venha estar no coração dessa pessoa um amor pelas almas, um amor pelas almas e pelo templo do Senhor. Meu Deus, abençoa agora cada um, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e você que critica, amém, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, fica com esse primeiro ensinamento aí, depois eu vou estar trazendo outros ensinamentos. Eu tenho certeza que edificará você como obreiro da casa do Senhor.